Olá, meus amigos. O meu nome é Luiz Antonic, eu sou professor de finanças corporativas e estou aqui com a terceira parte do nosso curso de CAPM, Modelo de Precificação de Ativos de Capital, Capital Asset Pricing Model. Esse CAPM é uma técnica que serve para você calcular o WACC de uma empresa. O WACC de uma empresa é formado pelo custo do capital próprio e pelo custo do capital de terceiros. Capital de terceiros, capital próprio. Então, a ponderação desses dois capitais aqui vai dar o WACC e que é o nosso objetivo. Se você não assistiu as duas partes anteriores, não deixe de ver, porque senão eu acredito que você vai ficar perdido completamente. Muito bem. Então, para calcular o WACC, nós já vimos que eu preciso calcular o custo do capital próprio e o custo do capital de terceiros. E aqui nesse curso, nós pegamos o custo do capital próprio e para calculá-lo nós vamos utilizar essa metodologia chamada CAPM. O CAPM é um modelo de cálculo de custo de capital próprio que leva em consideração o risco que a empresa ou o setor no qual a empresa trabalha oferece ao mercado. A fórmula é essa daqui, ó. O custo do capital próprio, ele vai ser dado pelo uma taxa livre de risco somada a uma taxa de juros média de mercado, menos essa taxa livre de risco, vezes o risco que a empresa oferece. Esse risco aqui, quando ele é calculado em função de um benchmarking, que é o caso aqui, nós chamamos ele de beta. Eu já falei nas aulas anteriores, se o risco for calculado em ação à própria empresa, ele chama de desvio padrão, mas nesse caso aqui ele chama de beta. Bom, qual é o melhor lugar para você encontrar esse beta? Eu te aconselharia você a procurar o professor Damodaran. Ou seja, é um site, você vai acessar esse negócio pela internet e você pega esses dados tudo de graça em Excel, não tem nenhuma palhaçada, ele deixa você baixar o arquivo em Excel na boa, bem bonitinho. É claro que você também vai encontrar esse beta em tudo quanto é lugar. Ó, por exemplo, isso aqui é o Yahoo Finance, onde você tem o beta, mas daí o beta é só da empresa. No site Guru Focus também você vai achar, mas você vai achar apenas o beta da própria empresa. Agora, no professor Damodaran, ele, embora não tenha por empresa, ele tem por setor. Puxa vida, mas vai dar para usar isso? Claro, porque acontece o seguinte, o número dos Estados Unidos é diferente do número brasileiro, diferente do chinês, do indiano, do europeu, mas a tendência é a mesma. Uma empresa do setor de petróleo é arriscada aqui no Brasil e é arriscada lá na Europa. Então, o número pode mudar, mas o setor continua sendo o mesmo. O risco é o mesmo. Um negócio pequenininho, em qualquer lugar do planeta, vai ser muito mais arriscado do que um negócio grande. Então, vamos dar uma olhadinha como é que a gente vai fazer isso. Você vai entrar lá no site do professor Damodaran e vai encontrar essa tabela, vai encontrar dois tipos de beta. Um beta desalavancado, um risco desalavancado e um risco alavancado. Então, esse aqui é o risco alavancado, pode ver que ele é um pouquinho maior, e esse aqui é o risco desalavancado. Aqui no canal, a gente tem um curso que explica muito bem o que é isso, num detalhe um pouquinho maior. Mas eu acredito que se você ver os dois vídeos anteriores, você vai conseguir entender isso de uma forma muito boa. Vamos fazer o seguinte, ó, eu vou entrar
lá no site do professor Damodaran, vou fazer o seguinte, ó, vou digitar Damodaran Homepage. Damodaran Homepage, está aqui a página da internet do professor Damodaran, cliquei nela, aí eu vou entrar aqui em dados, data, clica aqui, ele vai te dar uma série de opções, pega a de número 3, que é dados correntes. Então, quando você pegar dados correntes aqui, o professor Damodaran vai te oferecer, olha aqui, ó, nessa coluna aqui, a tabela está em HTML, nessa coluna aqui, a tabela tem mais aberturas, está em Excel. Veja aqui, ó, alavancado e desalavancado, beta, ou risco em relação a um benchmarking, alavancado e desalavancado. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar o beta desalavancado aqui do professor Damodaran. Olha aqui, ó, tá vendo? Ó, tem o setor da economia, ó, publicidade e propaganda, transporte, bancos, tem o que você imaginar aqui. Então, eu vou pegar aqui computação, por exemplo, computação, está aqui, o beta desalavancado é 0,9. Tá vendo? Esse beta aqui vai servir para você usar em qualquer lugar. Por quê? Porque a tendência é a mesma em qualquer lugar do planeta. Então, em vez de você pegar o beta alavancado, use o beta desalavancado. O que significa isso? Beta alavancado, ele está afetado pelas condições de financiamento da empresa. Beta desalavancado, ele não está afetado pelas condições de financiamento da empresa. O que eu quero dizer? Você pega o beta desalavancado do setor e, por exemplo, afeta ele pelas condições de endividamento da empresa aqui no Brasil e você pode usá-lo tranquilamente. Imagine, por exemplo, que você estivesse fazendo um valuation de uma empresa que é do setor de educação. Então, você vem aqui, ó, o beta desalavancado do setor de educação é 1,28, você pega esse 1,28, afeta ele pelas condições de endividamento da empresa que você está trabalhando, e daí você pode usar esse beta aqui para a empresa brasileira. Por quê? Porque você pegou um dado do setor. Então, é isso que a gente vai fazer. Mas você também tem condições de calcular esse beta. Mas antes de a gente calcular o beta, vamos ver aqui como é que faz. Ó. Então, eu vou pegar o beta desalavancado lá do professor Damodaran e vou multiplicar por 1 mais a taxa de imposto de renda, vezes o grau de endividamento dessa empresa. Lembra? Grau de endividamento é dívida dividido por patrimônio líquido. Então, como é que vai ficar? Suponha que o imposto de renda fosse 34, ou seja, aqui no Brasil é 25 mais 9, a teórica, né? Isso aqui é por cento, a alíquota, vezes o grau de endividamento dessa empresa, que é 30%. Então, eu peguei lá o 1,57 e estou multiplicando agora por essa fórmula aqui e achei o beta de 1,88, então eu posso usar esse 1,88 na minha empresa aqui no Brasil, porque isso representa o setor. E da mesma forma você pode desalavancar o beta. Outra maneira de você fazer isso é você calcular esse negócio aqui na unha. Eu diria assim que é muito mais fácil pegar o dado do professor Damodaran, mas vai que você é um amante da matemática, que você gosta do Excel, e então você poderia calcular. Bom, como é que faz para calcular? Vai fazer o seguinte, você vai pegar os dados da ação, o melhor lugar que tem para pegar os dados da ação é no Yahoo Finance, porque ele tem a série histórica inteirinha. Você pega o dado da ação, por exemplo, no caso aqui eu peguei IBOV, a B3 a B3 é o meu benchmarking, eu peguei a B3 aqui, o meu benchmarking, e peguei o Banco Itaú, e daí eu peguei e fiz a continha. Então, vou mostrar para você como é que eu fiz essa continha aqui.
Então, eu fiz o seguinte, olha só, eu acessei o site do UOL, que é um site bem simplesinho, e aí pedi pela ação, pelo número do IBOV. Está aqui, ó. O número do IBOV está aqui. Aí eu vim, marquei tudo, marquei todos os valores da ação, dei um Ctrl C, fui lá no Excel e dei um Ctrl V, tá vendo? Ó, vim aqui e colei, simplesmente colei aqui. Puxa, esse número aqui eu não preciso, só preciso da cotação. Então, esse número aqui eu vou tirar fora, tá? Olha, ficou a cotação aqui agora. Agora, eu quero calcular o beta da Petrobras. Então, eu volto aqui no UOL, digito histórico de cotações UOL, Petrobras, puxa, ó, já me abriu aqui, está me dando o número das ações da Petrobras, vou pegar aqui, vou marcar, marquei, Ctrl C, vou lá no Excel e colei. Pimba, já dei um Ctrl V aqui, já colei as ações. Não preciso de mínima, máxima, variação, volume, esse negócio aqui, vou tirar fora, está aqui a cotação da Petrobras e está aqui a cotação do IBOV. O IBOV é o meu benchmark, não esqueça que o beta sempre é calculado em relação ao benchmark. Agora eu vou juntar essas duas variações aqui, ó. Então, eu coloquei aqui as duas variações, copiei daquela planilha anterior, peguei as duas e coloquei aqui uma do ladinho da outra. Muito bem, feito isso, agora eu vou pegar e vou calcular a variação. Então, vai ser este número dividido por esse menos 1. Pimba, aqui é um percentual. Se você clicar aqui no cantinho, e arrastar, ó, já tenho aqui o valor da Petrobras também, arrasto até embaixo, já está calculadinho aqui a variação das duas. Então, está aqui a variação das duas aqui calculado. E agora? Bom, agora é simples, só basta você pegar os dois aqui, marcar, ó, marquei os dois, inserir gráficos recomendados, ele já me deu um gráfico de dispersão, é justamente o que eu queria, o computador é muito esperto, ele já mais ou menos entende o que você quer, clica em OK, pimba, está aqui o gráfico. Uma vez que você tem o gráfico feito, você clica com o botão do mouse do lado direito em cima de qualquer uma desses pontinhos aqui, ó. Então, cliquei ali e aí ele me perguntou aqui, o que você quer? Ó, adicionar linha de tendência. Cliquei lá, já me inseriu aqui uma linha de tendência, eu vou um pouquinho mais para baixo aqui, no mesmo menuzinho, e vou exibir o gráfico da equação. O gráfico da equação já está aqui, ficou tudo misturadinho, eu vou pegar e vou levar ele para cima. Pronto, já está aqui o beta. Deu um beta de 0,38 negativo, ou seja, por conta da pandemia, ele deu um beta maluco. Mas eu diria o seguinte, quando você for fazer essa conta, você vai precisar pegar mais dados. Eu peguei aqui poucos dados, então, com poucos dados, ele vai perder um pouquinho o sentido. Mas se você pegar mais dados, por exemplo, se você entrar no Yahoo Finance e pegar os dados aqui de uns 3 anos, diário de uns 3 anos, ele vai dar um número bem bacana. Aqui o meu ficou maluquete por conta de que eu usei um período muito curtinho. Como eu tinha explicado na aula anterior, se você quiser calcular por variância, covariância e tal, eu também fiz a conta. Basta apenas que você venha aqui, ó, clica aqui, o Excel já calcula a variância para você, ó, tá vendo aqui, ó, VARP, ó, pimba. Ele, ó, já está me pedindo os dados, tá? É só você colocar os dados, ele calcula a variância. Uma vez que você tem a variância e a covariância calculada, a fórmula do beta vai ser a seguinte, olha só, a covariância do ativo dividida pela variância
do benchmark. Tá? Isso aqui vai te dar o beta. Então, se você dividir a covariância pela variância, já vai te dar o mesmo ponto 35 aqui. Então, bastante facinho de calcular. Você pode dar uma treinada depois e praticar um pouquinho para ver como é que faz isso. Aqui eu explico assim, passo a passo. Você também dentro do canal tem um curso aqui que ensina como calcular o beta, e daí eu ensino mais devagarinho ainda como é que você faz isso. Então, uma vez que você tem o beta calculado, aí é só aplicar dentro da fórmula aqui, a gente já vai ver como é que busca esses dados da taxa livre de risco e da taxa média de mercado. Aí multiplica um pelo outro aqui, só é uma questão aritmética, e você tem todos os valores de que você precisa para calcular o beta. Então, meus queridos, nesta aula é isso. Muito obrigado. Não deixe de assistir a aula 1 e 2, porque senão você vai ficar perdido aqui no nosso curso de CAPM, e não perca a próxima aula, que nós vamos explicar aqui, aprofundar um pouquinho mais o assunto sobre o CAPM. Obrigado e um abraço.